Modelo da bolinha de gude. A gente tem os metais e eu vou explicar para vocês agora o que são os metais. Eu pego uma sacola cheia de bolinhas de gude. É assim que a gente representa os metais. E eles se comportam dessa forma, porque são vários átomos envoltos por uma nuvem de elétrons. Aí vocês só olham a nuvem de elétrons, pensem na bolinha de gude. Se tu pegar um pote e encher de bolinha de gude, tu vai ver dois fenômenos chamados aí. Bom, vai ter um lugar vazio e vai ter um lugar preenchido, tá? Isso sempre vai ter. Esses defeitos intersticiais sempre ocorrerão. A gente chama os vazios de McLaren aí para quem está fazendo matéria disso. Ligações atômicas. Tá vendo que esses átomos estão bem perto um do outro? Eles não estão perto um do outro necessariamente porque eles se amam, mas sim porque a atração entre eles é muito forte. As forças, de novo, interatômicas são muito fortes, o que faz com que eles fiquem juntinhos. Esses caras aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é a de elétrons que tem em volta desses caras, diferente dos cerâmicos. Os cerâmicos, eles também são extremamente compactos. Aqui a gente tem, sei lá, qualquer cerâmico, um beijo de qualquer coisa, só que eles se comportam de forma cristalina. Modelo cristalino. É literalmente um grande bloco em formatos bonitinhos, assim. Bem geométrico. As ligações também são interatômicas, então presta atenção nisso. Esses caras são muito fortes, é difícil de trabalhar com eles. Já vou continuar. E depois eu volto nas propriedades e não preciso ficar voltando. Polímero, aqui a gente chegou num ponto importante. Quando vocês estudam isso médio, não é assim, tá? As regiões organizadas a gente chama de cristalino. As regiões não organizadas a gente chama de amorfo. Mas isso aqui é o polímero. Aí você fala, tá, o que tem aqui nesse negócio vermelho? Vai ter um monte de átomos. Só que eles estão extremamente espaçados. Então, o polímero é mais vazio do que preenchido, ele é basicamente um grande e imenso vazio, assim como um átomo, só que mais. Né? Porque o átomo também é um grande vazio. Tudo bem que primeiro não vou ver o caso. Os polímeros eles são muito mais fracos do que os cerâmicos e os metais, porque eles são compostos de ligações intermoleculares. Dentro das moléculas tem ligações interatômicas que são muito fortes. Então é muito mais fácil tu ver a cadeia se desfazer antes da molécula. A molécula se sustenta, mas a cadeia se quebra enquanto perdeu o teu material. Já deu B.O. Por isso que ele é tão inferior, mecanicamente falando. Propriedades. Quais são os tipos de propriedades? O que são propriedades? Eu trouxe 4 tipos e eu vou falar sobre eles hoje. E só. Ensaio de fração. Propriedades mecânicas. São elas: resistência, atração e compressão. Então, uma coisa que pode ser esticada ou comprimida é uma propriedade mecânica, como ele se comporta mecanicamente. Né? Resistência ao risco, que seria a dureza. Tenacidade, resistência ao impacto. Maleabilidade, que é a moldagem das coisas, faz muito sentido, isso é uma propriedade mecânica. Ductibilidade. Ductibilidade está associada com uma coisa estica. Quando você, como o chiclete, puxa, ele estica, aquilo lá é um significado maior de dúctil. Elasticidade e plasticidade. Aí são os dois tipos de deformação. Propriedades elétricas ou magnéticas, aí os caras vão na elétrica, que é a condutividade, que é a resistividade, o magnetismo, enfim, foi que eu consegui comentar sobre. Óticas e químicas, tá? As propriedades óticas e químicas são muito importantes, principalmente para a indústria. Para a gente, não muito, mas vamos lá. Transparência, opacidade, cor, agora é importante, corrosão, inflamabilidade, reatividade, aí de novo, combustão, e propriedades térmicas, condução térmica, ponto de fusão e ebulição. Isso faz completa diferença em todos os materiais, e tudo isso está relacionado com o que eu acabei de falar. Não parece. Vamos falar de propriedades elétricas, tá? Metais são ótimos condutores, beleza? Os metais são várias bolinhas de átomo que têm uma nuvem de elétrons. Esses elétrons livres, eles dão possibilidade desse cara ser um bom condutor elétrico, diferente dos cerâmicos e dos polímeros. Eles têm elétrons livres e quando a gente lembra lá no ensino médio, tem a tal de camada de valência. E a gente, nos cerâmicos
E nos polímeros, que são aqueles dois caras ali, por exemplo, a camada de valência está sempre num estado que não tem elétrons livres. Tudo se comporta para que não tenha. Por isso que eles são péssimos isolantes, péssimos condutores elétricos. Então, metais têm excelentes propriedades elétricas por conta aí dessa nuvem de elétrons. Cerâmicos, não, eles não possuem elétrons livres. Lembra que a gente trouxe um modelo cristalino, né? Então eles sempre são quadradões, bem geométricos, de forma que nunca tenha elétron livre. Por isso que ele não conduz, porque não tem ninguém para conduzir essa eletricidade. Ele não consegue propagar essa diferença de potencial tão fácil quanto os metais. E os polímeros, a mesma coisa. Não é porque tem imensos vazios, é porque não tem elétron livre. Um não tem nada a ver com o outro. Então, continua. O propriedade elétrica é meio não sei. Só tem que saber o que conduz e o que não conduz. Isso é importante. Propriedades térmicas. Metal. O que está faltando aqui? Que eu falei para vocês abstraírem lá no começo, mas daí eu comecei a falar só desse cara quando eu trouxe a parte elétrica. Metal, saco de bola de gude, mandando bola de gude, é legal. Está faltando mar de elétrico. Aliás, metal ele é bom ou mal condutor elétrico? Bom, muito bom. Por quê? Porque ele tem elétrons livres. Aí você fala, tá, isso aqui está errado. Isso aqui não é um metal. Agora, isso aqui. Isso aqui é um metal. Você vê que a propagação, né, o que é temperatura? Vou voltar um pouco. Temperatura é como a gente quantifica a agitação das moléculas. Isso é o que a gente chama de temperatura. Se uma coisa está muito agitada, ela tende a estar quente, beleza? Quando tu tem um mar de elétrons e tu gera uma excitação muito grande, ela se propaga muito mais fácil. Muito mais fácil. E é por conta disso que o metal é um excelente condutor térmico. Os cerâmicos, eles não têm elétrons livres. E eles têm redes cristalinas que são muito difíceis de mexer, porque elas são muito geométricas, vamos dizer assim. Por isso que eles são muito bons em não passar calor. Eles são ótimos isolantes. Cerâmica, no geral, ótimo isolante. Vidro é um excelente isolante. Ar é um baita isolante. Mas cerâmica, enfim. Vamos ver. Alta porosidade. Cerâmicos, no geral, normalmente não possuem um preenchimento completo. Eles têm muitas falhas, muitas bolhas de ar dentro deles. De novo, o exemplo do tijolo. Ar é altamente isolante, então isso faz com que ele seja mais isolante ainda. Vamos lá. Cerâmicas, alta porosidade, armazena ar, tá? Células unitárias complexas dificultam as vibrações. Como eu falei, ele é muito geométrico, então ele não passa as vibrações adiante. Agora, plástico. Sacolinha plástica. Horrível. Se tu botar o isqueiro perto, já foi. Polímeros. Também não possuem elétrons livres, então dá para usar no isolante térmico. Só que não suportam altas temperaturas. Por que eles não suportam altas temperaturas? Agora eu vou fazer um exemplo. Eu tenho uma molécula que eu vou desenhar assim, e essa molécula está conectada a outra molécula. Eu vou desenhar assim, que ela é igual a ela, certo? Na verdade, elas estão. Isso aqui é uma molécula, isso aqui é uma molécula, tá? Assim, bem longe uma da outra. Por quê? Essas duas moléculas, elas têm uma força de atração entre elas. Essa aqui vai se agarrar nessa e vice-versa. As forças intermoleculares são fracas. Então, qualquer agitação consegue, não é se propagar de forma fácil, mas consegue fazer com que elas se afastem muito. Qualquer agitação faz com que elas oscilem demais. Então, esse cara não se aguenta e quebra toda a cadeia. Não suporta a temperatura, principalmente por causa disso. Tá? É complicado de entender. Eu também não expliquei direito. Eu não quero me aprofundar nisso. Eu não vou me aprofundar nisso. Mas, enfim, as cadeias, elas possuem imensos vazios, têm muitas descontinuidades, não possuem elétrons livres, por isso são péssimos condutores, e é muito fácil tu deteriorar uma cadeia com calor.
Que tipo de calor? O Sol. O Sol deteriora muito. O Sol é um dos maiores deterioradores. Complicado essa palavra. O Sol é um dos caras que mais destrói muito. Principalmente por causa disso. Ele faz a cadeia inteira se quebrar aos poucos. Vamos lá. Claro, não é só isso, né, gente? Propriedades químicas. Metais. Metal e ferrugem. 3 tipos de corrosão, tá? Corrosão uniforme. Pitching. O que é o pitching? É quando a corrosão afunda na peça. Isso aqui acontece aonde? Deixa eu ver. Aço inox, alumínio, tudo que tem uma camada, uma película protetora. Tá? E se deve por conta de uma deposição aqui de cloretos, brometos, iodetos, família 7A, elos, que começa nesse processo, tira a camada passiva e toda a oxidação para a corrosão pegando ar sobre inox, tá? Inox sujeito a alta variação de temperatura. Tu pega do cromo, tá ali, que faz um aço ser inox, essa é legal. É que ele tem muito cromo, bastante cromo. Quanto? 12%. É, 12%, que é o custo de sal. Cara, quando tu esquenta, o aço, que a gente chama de aço, ferro, sei lá o quê, é aço carbono. Ferro não se usa na indústria, se usa aço carbono. O aço carbono, ele é ferro e carbono. Isso é um aço carbono. Um aço inox, inoxidável, é aço carbono provenível, você está ali, beleza. Quando tu esquenta, tu joga toda a solubilidade do carbono para os grãos, junto com o cromo, que faz carbeto de cromo e destrói o material por dentro. Se tu der um zoom no grão, tu vai ter as bolinhas. Então você está pegando vários sacos de bolinhas que estavam juntos, muito coladinhos, e está quebrando eles. Leve esse conceito de grão para casa de você. Cerâmicos, absurdamente estáveis. Você vai em qualquer laboratório, qualquer coisa de química, quem segura lá o ácido, sei lá o que? Vidro. Muito vidro, que é barato e não reage com nada. Ele é incrivelmente não reativo. Vamos lá, essa parte rápida. Polímero. Polímero é complicado. De novo, diversas fraquezas, cada polímero tem a sua. Tem polímero que o veneno dele é o oxigênio. Tem polímero que, principalmente, o sol e o fogo, a temperatura é o que mais destrói o polímero, que mais produz. Sempre. O polímero é muito fraco. Propriedades mecânicas, agora eu vou explicar tudo sobre a ativação, falar um pouco de cada propriedade. E é aqui que mora o alicerce da mecânica. Ensaio de extração. Vou falar o que é essa máquina. Isso aqui é uma máquina de ensaio de extração. A gente tem peça, tá? Que eu acho que é essa aqui. É um. Como é que é o nome da temperatura? Um corpo de prova. A gente tem esse corpo de prova padronizado, cada material tem o seu. Fica a curiosidade aí, metais. O corpo de prova é cilíndrico, então é um negocinho igual a esse. Polímeros é uma chapa nesse formato, ele é quadradinho. Então, assim, cada um tem o seu. Tudo isso é regido por norma. Por que isso é importante? A gente vai ter que fazer um desses de fibra para tirar o microfone do papel, para colocar no software depois lá na última aula. Célula de carga. Esse cara vai ou puxar ou empurrar. Se ele puxar, ele está tracionando o material que está preso, porque é uma carga aqui. E se ele empurrar, ele está comprimindo. Dão resultados diferentes, porque são esforços diferentes. Às vezes, não sei, você pega um tijolo. Um giz. Se tu puxar o giz, ele quebra retinho. Se tu comprimir, mano, não vai quebrar. Ele vai ser comprimido até ele esfarelar. Por quê? Porque ele é um cerâmico. Cerâmico suporta muito compressão. Por isso, você sempre, na área da civil, tudo isso aqui é compressão, tá? As ligas, tem tudo compressão. Sempre tem que fazer tudo compressão. O que não é compressão? Cabo. Não tem compressão? Bota cabo. Cabo de aço, cabo de sei lá o quê? Cabo. Mas tudo é compressão. Tijolo, compressão, concreto, compressão. Vamos para a área mecânica, é tudo metal. O metal ele é meio termo. É aguenta compressão, é aguenta tração, mas tem suporte de tração. Tá, o que isso aqui dá pra gente? A gente vai lá e puxa, analisa o quanto esse cara se deformou e em que momento esse cara se deformou. Aí a gente sabe qual força deforma ele, qual força não deforma ele, enfim, diversas propriedades. Isso é um ensaio de extração, bem feito. Isso aqui é o resultado que a gente tem. Isso aqui é a deformação do material, a tensão aplicada.
não é a tensão real, é a tensão de engenharia. Não vou entrar nesse ponto agora, eu falei que ia trazer cálculos, mas vamos lá. Tem o meu campo de prova, comecei a puxar. Todo material tem uma fase elástica, que é uma deformação que volta. Sei lá, se eu apertar o quadro com muita força, ele vai formar um pouquinho, se eu soltar ele volta. Ele volta tranquilo, isso é deformação elástica. Então, no começo deforma elasticamente, a gente tem aqui um ponto muito importante, que é a tensão limite de escoamento, onde ele começa a sair do regime elástico e vai para a deformação plástica. Plástico, salvo engano, em grego, significa, não é distorcido, mas é movimento, é alguma coisa assim. Quando ele começa a se torcer, começa a esticar, aí ele começa a fazer esse processo de pescoçamento. Como é que é o nome disso aí? Descrição. Enfim, você vai puxando, e ele começa a abrir o pescoço até aquele ponto, né? Quebra a peça. Isso é o gráfico. Tem muita coisa importante que a gente tem que tirar dele. São propriedades muito legais. Vamos lá. Essa parte aqui é um grande zoom. Aqui. Esse cara é um grande zoom dessa primeira parte. Porque aqui a gente consegue ver o escoamento, a tensão do escoamento. Se tu fizer uma análise, a tensão do escoamento é 0,005, que é bem. A gente está 200 mPa, a gente está nessa faixa do gráfico aqui, dando zoom ficar mais ou menos assim. Depois o escoamento começa a deformar até o limite de resistência à tração, de história do peso. Vamos falar sobre as propriedades. Cadê as propriedades? Dutibilidade. Vamos começar com a dutibilidade, não é muito em primeiro lugar, porque eu olhei o gráfico e o maior é a dutibilidade. Dutibilidade é toda essa parte vermelha. É toda aquela parte chiclete. É toda a energia que esse cara suporta se deformando, dá para chamar de dutibilidade. Deixa eu ver. Grau de deformação plástica medido por meio do alongamento percentual do material da fratura. Complicado essa informação aqui. É bem complicado. Vamos dizer que quanto mais ele se deforma, mais útil ele é. Eu acho ótima essa definição. Resiliência. Resiliência está diretamente ligado a, não é a fragilidade da natureza, mas sim a fragilidade da natureza dele. Esse primeiro momento aqui é a parte elástica, certo? Quanto mais resiliente, mais força tu tem que fazer para deformar ele elasticamente. O problema é, quanto mais força tu faz nele, mais ele deforma elasticamente, mais ou menos. Porque... Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu tenho um material que é muito resiliente. Eu tenho que fazer uma força muito grande para ele deformar elasticamente. Só que ele deforma só um pouquinho. E depois que ele deforma, ele quanto mais dútil, menos frágil, e vice-versa. Então, se eu tenho um vidro, cara, tu pode fazer a força que tu quiser no vidro. Tu não vai quebrar o vidro. Agora, se tu fizer muita força, ele vai quebrar não. Uma coisa mais dútil, tu pode fazer uma força de nada, ele vai entortar. Só que tu pode entortar uma luta até o infinito. Vamos dizer que é mais ou menos assim. Tenacidade. Tenacidade é a soma dos dois. A tenacidade, sim, é a energia total absorvida até a fratura. Para quem for fazer crash test, qualquer tipo de simulação que tenha que quebrar algo, a gente usa a energia total. Como que o software vai analisar se alguma coisa quebrou ou não? Ele não sabe. Ele sabe dizer a energia total gasta no processo. E cabe a você comparar com o teu ensaio de tração e ver se aquele material vai ou não quebrar. Beleza? Vai ou não se destroçar. Aliás, qual que é mais legal? Eu vou fazer tal coisa. Eu quero uma coisa mais frágil ou mais útil? Eu quero mais resiliência? Eu quero, não sei. Eu quero mais absorção, por exemplo. Falei um para-choque. O para-choque, a função dele é absorver. Absorver energia para parar o carro, para, enfim, não machucar o motorista. E nem a pessoa que eu estou batendo, caso eu atropele alguém. É importante que tenha a maior absorção possível de energia. Então eu vou lá e boto um para-choque bem ali. Não. Ele tem que ter um balanço, um equilíbrio. Porque não é qualquer encostado também que vai deformar meu para-choque. Então, como é que é legal? É importante ter um pouquinho de noção.
Se eu vou lá e aplico uma força e deformo algo elasticamente, e eu vou aplicando força, ele começa a deformar plasticamente. Você pega um clips, você torce ele, não fez nada, torce um pouquinho mais. Quando você soltar, ele vai voltar. Quanto que ele volta? Exatamente a deformação elástica. Veja, se eu estou fazendo força no clipe, até aqui, parei, ele volta normal. Fiz a força, apliquei um pouquinho mais de força, dei uma entortada, ele vai voltar. Para onde? A mesma quantidade de energia, vamos dizer assim. Que ainda é a tensão por deformação. Isso a gente chama de recuperação. Essa voltada é igual, tá? É a mesma. Essas duas retas, se a gente traçar duas tangentes, elas são paralelas. Vamos ver o que tem no slide. Recuperação elástica está relacionada à tenacidade, lógico, porque quanto mais tenaz, mais inclinada essa curva, então maior a tensão que eu tenho que aplicar para chegar na tensão de escoamento. Né? A gente precisa de muito mais força para plastificar aquele material. Está relacionado com o encurvamento. O que é encurvamento? Lembra que eu peguei o clips? Como que vocês... isso é complicado, porque vocês não fizeram isso, mas se você tiver que um dia pegar um arame e cortar ele, você pode ficar fazendo isso aqui, que uma hora ele vai quebrar em duas partes. Isso é encurvamento. Cada vez que você dobra ele demais, que você faz muito, uma deformação plástica muito exagerada nele, naquela região ele encrua. Significa que ele fica menos útil, um pouquinho mais resiliente, né? Então ele fica mais frágil, só que tu continua fazendo, até uma hora que ele vira um vidro e tu tem força suficiente para quebrar ele. Um exemplo é os garfos ali do arroz, se vocês forem ver, tem uns que tem eles eram para ser reto, né? Só que eles só tem uma pontinha assim, se tu vai tentar mexer naquela pontinha, não vai por nada, porque ele ficou justamente mais resistente, e se tu for deformar ele um pouquinho, ele vai quebrar, só que tu não consegue aplicar essa força com a mão. Professor, um ferreiro encrua o metal, debate metal? Então, sim, não. Vamos lá. Aqui ele juntou muita informação, mas eu vou explicar. Primeiro eu vou falar desse cara aqui, tá? O cara estava comendo, só que ele é aprendiz do magneto. E sem querer ele cortou o garfo assim. Que pessoas fazem isso. Não sei como. Aí, você vem e fala, não, eu vou desentortar. Então, ele tá aqui assim, né? Assim. Aí você vai desentortar. Quando você tenta desentortar, essa região aqui, ela está fortalecida. Porque tu fez uma deformação plástica, isso encruou a peça. Na próxima aula a gente vai ver sobre movimentos de discordância. Esses movimentos de discordância criam uma tensão residual a mais nessa região. Tem uma tensão maior. Significa que para te deformar esse cara, você tem que fazer mais força. Só que esse aqui não foi encruado. Então quando você volta, isso aqui se mantém. Então você vai ter um resultado final assim, ó. Tá ligado? Porque esse cara aqui foi fortalecido dessa forma. Quando você tenta voltar, é esse aqui que deforma plasticamente. E se tu tentar de novo, vai ficar mais. E se tu continuar muitas vezes, ele vai ficar assim. Quase reto. Quase. Mas essa resistência a mais, ela é só se eu tentar dobrar ele na outra direção. Se eu tentar dobrar ele na direção que ele já está torto, ele não. Não. O encruamento, ele serve para os dois. Tanto se tu tentar num sentido quanto no outro. Porque se tu pegar o somatório de tensões naquele local, que é o que diz as propriedades mecânicas dele, de forma muito grosseira, nunca assumo isso como verdade, vai ser maior. Lembra daquelas duas moléculas bem longe? O metal ele se ama, então ele tem as moléculas bem próximas, fazendo muita força. Né? Se eu quiser entortar o metal, significa que eu quero que essa molécula aqui, sei lá, vá para cá, por exemplo. Ou, sei lá, vou fazer diferente. Eu quero que ela vá para lá. Eu preciso ganhar dessa força aqui. Eu vou afastar ela e vou mexer com toda a cadeia. Quando eu mexo com a cadeia aqui no meio de colisão, que eu já vou falar dessas coisas, que quando eu solto, a tensão residual aqui é muito alta. Próxima vez que eu quiser fazer isso, aumentar essa força. Sobre o ferreiro. Por que o ferreiro bate? Tem alguma coisa a ver com isso? Vamos lá. Primeiro vamos falar do metal. Tem um metal na temperatura ambiente. Ele é moldável?
consegue ir lá trabalhar ele, na moral, é muito difícil. Depende da espessura. Se for um clipe de papel, tu consegue. Se for uma espada, aquela tramontina, aquela faca top, você não consegue. Você pega uma faca grande, você não vai conseguir mexer nela. Os caras, eles tinham uma barra redonda e tinham que transformar aquilo numa espada, que é afiada e chata. Se eles ficassem batendo o dia inteiro, eles iam quebrar, sei lá, tudo que eles tinham de material disponível na época e não ia virar uma espada. Eles esquentavam aquele material. Quando tu esquenta o metal, ele fica mais maleável, ele fica mais macio. Aí quando eu falar de grão, vai fazer mais sentido o que acontece dentro dele. Mas ele fica muito mais maleável, porque a agitação é muito grande. E lembra que ele tem os dois grãos, os dois átomos têm essa força aqui. Só que se aumenta a temperatura, a própria temperatura gera uma força que oscila, lógico, mas que faz com que eu tenha que fazer menos força. A temperatura está fazendo essa força aqui, tá? Quando eu vou lá e bato em cima disso, a força que eu tenho que fazer para deslocar esse cara é muito menor. E se eu esquento de novo, o encroamento some, o encroamento desaparece. Porque quando você esquenta, você permite com que aquelas bolinhas de gude se ajeitem de novo e alivia as tensões. Mas vamos lá. O ferreiro está lá com um tarugo de metal, ele bota no fogo, fica incandescente, ele tira e começa a bater. Qual incandescente? Vermelhinho? Não, quase branco, quase fundido, quase líquido. Ele começa a bater, bate, bate. A partir do momento que tu tirou do fogo, aquilo lá está irradiando calor tanto para a barra, está pegando calor para o ambiente, para convecção, ele está emitindo luz, que é um dos jeitos mais legais de você perder calor, você emite luz, você tem tanta energia que você emite luz. E o cara começa a bater, bate, bate, e é muito mais fácil de dar forma, beleza? Uma coisa que vocês não devem fazer. Nossa, terminei minha espada. Shhh, não toca nada. Ela ficou quebradiça, ela ficou frágil. Porque você pegou aquela montoeira de tensões que tinham ali na tua peça, congelou. Em vez de, enfim, dar um tratamento adequado. Próxima aula a gente vai falar de tratamento térmico, não vou continuar. Mas ele bate para dar forma, ele conforma. Acontece isso? Sim e não. Acontece. Mas essas propriedades não são tão importantes porque ele vai bater de qualquer jeito. Né? Ele não vai calcular a força necessária para bater e ele também não está se importando com quanto é voltar. Ele bota de novo no fogo e bate mais uma vez. Voltar no fogo é para deixar no óleo e bater é para dar forma. Processo de forjar algo. Próximo. Deixa eu ver, falando um pouco aqui. Dureza. Pô, dureza é complicado. O que é duro? Eu vou falar umas palavras bem leigas que vai traduzir bem legal. Dureza pode ser traduzido como riscabilidade. Eu peguei meu lápis, risquei o papel. O papel é mais duro que o lápis. Porque quando eu passo o lápis para o papel risca o lápis. Porque o lápis se deposita no papel. Faz sentido? Tem certeza? Tá errado, tá certo. O lápis ele é muito mais mole que o papel. O papel é mais duro. O que é ser duro? Pô, complicadíssimo. Duro, natureza. Medida de resistência de um material a uma deformação elástica localizada. Uma lixa não é dura. Uma lixa? Ou ela é muito dura. Pensa comigo. O que tem na lixa? Então, só que a lixa ela não é só dureza. Não deve ser só dureza, mas também todos enfim, a irregularidade do. Por que a lixa, primeiro, antes de pensar por que é uma lixa, se tu tem uma superfície e uma lixa extremamente fina, tu passa, às vezes tu nem enxerga o risco que ela fez, mas ela riscou. Por que ela risca? O que tem na lixa? Tem grãos. Grãos de quê? Areia. Grão de areia. Grão de areia, bom, areia, cerâmica. Pensa no vidro. O vidro risca. O vidro é tudo. Pega um lápis, tenta desenhar no vidro. Pega um vidro e risca qualquer coisa. Ele risca metal, ele risca tudo. Que é a coisa mais dura do mundo, diamante. Que também é um cerâmico. Pausa. Você considera diamante cerâmico? Eu acho, eu considero. Não sei se você. Deve ser. Mas é que é carbono. Talvez, sei lá.
Eu acho que cerâmica. É, cerâmica. A lixa, ela tem areia. A areia é cerâmica. Cerâmica duro, risca. A lixa risca as coisas porque ela é extremamente dura. Duro não significa você ser, não sei, ter uma resistência absurda. Às vezes eu tenho um metal super titânio numa prótese. O cara encostou na parede e riscou. Cara, ela tem resistências mecânicas absurdas. Suporta o peso do cara, o cara consegue pular, nadar, enfim. Só que ela não tem poderes alto. Por que ela não tem poderes alto? Porque a resiliência dela é baixa. Peraí. Medida de resistência de um material para deformação elástica localizada. Será que se tiver uma resiliência muito alta, tu é mais duro. O material duro é mais fraco. Perfeito. Vamos lá. Quanto mais duro, mais frágil. Deu para pegar a maldade? Quanto mais força eu tenho que fazer para deformar plasticamente, mais duro ele é. Só que ao mesmo tempo mais frágil ele é. Se eu pegar uma coisa frágil, sei lá, um vidro, soltar ele aqui, ele vai estilhaçar tudo. Só que se eu pegar uma lasca de vidro, eu fiz qualquer coisa. Quando eu faço uma força num vidro, eu vou fazendo força, uma hora ele quebra. Por quê? O regime plástico dele é praticamente nulo. Ele só funciona em regime elástico. Então ele é muito duro. Quanto mais frágil, mais duro. Tá? Deu pra pegar? Alguém não entendeu? Eu tô me repetindo várias vezes. Não? Tá bom. Vamos continuar. Depois tudo isso se ajeita. Todas as definições, a gente já tá no final. Que horas? Vai dar 2 aulas hoje. Tá revendo. Rigidez, tá? Rigidez está relacionado com resiliência, como eu acabei de falar. Portanto, fala de deformação elástica e módulo de... deve ser para mim falar. Justo. Complicado. Você vai explicar bem complicado. Eu vou deixar para falar de deformação elástica e módulo de depois, mas quando eu tenho um gráfico de tensão, né, por deformação, essa aqui é a nossa tensão, essa aqui é a nossa deformação. Eu consigo, através do módulo de Young, determinar essa reta que mostra, evidencia a minha região elástica. O módulo de Young tem região. Continuando. Quanto maior o módulo de Young, maior a tensão limite de escoamento e menos tenaz é o material. O que significa essa afirmação? Vamos lá. Vou ter que falar do módulo de Young. Complicado. O módulo de Young é a tensão dividida pela deformação, tá? Isso daqui caracteriza o módulo de Young. Então, quanto maior a tensão e menor a deformação, maior o módulo de Young. Então, o módulo de Young alto é um material frágil. Tá? E por que eu sei que um módulo de Young alto é um material frágil? Porque quanto maior é a minha tensão limite de escoamento, tensão limite de escoamento é a tensão que começa a deformar elasticamente. Menor é a quantidade de força que o meu material suporta de forma dútil. A tenacidade vai ser a soma, tá ligado? Significa a tenacidade vai ser a minha resiliência mais a minha dutilidade, tá? Quanto maior a resiliência, menor a minha dutilidade. Então, quanto maior o módulo de Young, maior esse cara, menor esse. Tá? Só para deixar todo mundo ok. Essa explicação matemática é ruim para alguém entender. Alguém tem dificuldade com a parte matemática, de grandezas, enfim. Calma, um dia, fica fácil. Tá, normalmente com o aumento da dutilidade, aumenta esse cara mais tenaz. Por que mais tenaz? Vamos lá. Quando você precisa deformar muito um material, né, quando é um material muito dútil, o montante de energia que ele absorve até a falha é maior. Tá?
Isso é uma propriedade genérica, eu vou só afirmar para vocês. Cerâmicos são frágeis, ok, isso já foi dito. Ou seja, resilientes. Frágil, resiliente, tudo que remete a tenho muita módulo de Young alto. Então essa curva aqui, né, ela é bem inclinada. Essa curva aqui é a minha deformação elástica. Se a deformação elástica ela é muito inclinada, eu afirmo tudo isso. Frágil, resiliente, duro, pouco duro. Porque toda a força que eu aplico no material vai ser resistida aqui se exceder ele quer, porque não tem dutilidade. Vamos lá. Metais são tenazes, possuem certa dureza e muita dutilidade. É fato. Só que o metal é estudado há, sei lá, 400 anos. A gente sabe quase todas as composições de aço. Tem composições que são puras, tem composições que não são. A gente faz todos os tratamentos térmicos. A gente coloca cerâmico dentro, na superfície do aço e deixa ele duro. A gente literalmente pega o aço, não migra nada. Ele tem que ser duro nos dentes. A gente coloca o carbono, que é a cementação. A gente coloca nitrogênio, que é a nitratação. Ou o mais duro de todos, que é a boretação, é colocar boro. Você pega uma superfície, coloca no forninho, aí você bota boro em formato de galho no forninho e ele vai entrando na peça. Naquelas bolinhas de gude, sabe aquelas falhas? Ele vai entrando pelo processo de difusão, que é naturalmente entrar nas vacâncias. Então, tu bota calor, bota boro e pum, boretação. Uma camada de, sei lá, 3 micros daquela desgraça, deixa o bagulho duro pra caramba. Quão duro? Absurdamente duro. Tipo, resolve todos os problemas. Tanto que a gente nem usa boretação. Porque é tão duro que deixa o bagulho extremamente frágil. Qualquer coisa que tu faz, se quebra. Precisa de uma aplicação dura. Por exemplo, arar a terra. Vou arar a terra, eu preciso de alguma coisa que funde e abre. Aquelas coisas que tem tipo uma panela, vai andando atrás do trator, e essa panela ela é fincada no chão, então ela abre a terra, beleza? Ela não pode ser deformada, certo? Porque se ela for deformada, ela não vai abrir a terra, ela vai, sei lá, fazer qualquer coisa, menos abrir a terra. E ela tem que ter uma resistência alta a impacto, vai ter uma pedrinha. Ela vai bater na pedra, ela não pode quebrar. Se eu preciso que isso aqui seja alto, ela não pode deformar, e esse cara aqui diminui conforme eu aumento esse, eu preciso estudar bem esse material. A boretação não serve porque qualquer pedrinha que aparece quebra, então panela porque fica fraca. Vamos ver, vamos continuar. Polímeros são moles e duros. É isso. Só uma comparação, eu acho que eu perguntei isso em nenhum momento do slide. Se eu fosse desenhar de metal e polímero, a gente ia ter mais ou menos essa descrição aqui. Ó. O metal, tá? O polímero. É tipo isso. É bem discrepante e o polímero estica muito. Eu mais que dizer que é pronto. Esse ângulo aqui ele é muito pouco. Então ele tem pouca resiliência, que é essa propriedade elástica. Aqui acabou a aula, tem as fórmulas, os esforços, tá? Eu queria falar dos esforços agora, vocês já terem a introdução para a próxima. Bom, eu já falei de dois tipos que vocês já entenderam: a compressão e a tração. Compressão é quando eu comprimo algo, tração é quando eu estico algo. Flexão é complicadíssimo. Diferenciar esses dois aqui é foda. Vamos lá. Flexão, tá? Eu vou generalizar. Flexão é você adicionar uma torção em algo. Pô, aí ficou complicado. Vamos mudar o eixo. Se eu tenho aqui meu quadradinho, certo? Como é que ele está dizendo que é a flexão? Esse cara aqui está parado. Esse aqui está preso. Frente a esse cara. Eu apliquei uma força aqui e eu estou querendo fazer isso aqui com ele. Isso aqui vai ser uma flexão. Beleza? Nessa parte eu vou ter uma tração. Nessa parte eu vou ter uma compressão. Isso é uma flexão. O hidrofólio vai sofrer uma flexão leve, ele vai sofrer uma compressão alta, ele vai ter regiões de tração
ele vai sofrer cisalhamento e torção. Tá? Cisalhamento. Cisalhamento é quando eu tenho o seguinte fenômeno. Eu tenho um pedaço de matéria, pode ser o que vocês quiserem. É um quadrado infinitesimalmente pequeno. O que é isso? É muito pequeno. De um lado, eu vou aplicar uma força para lá. Do outro, eu vou aplicar uma força para cá. E isso é um cisalhamento. Eu torço a peça inteira. Porque depois ela vai adquirir mais ou menos esse formato aqui, ó, de mudar de cor. Pode ser azul. Vocês não vão enxergar, azul. Fomos. É isso. Tu torce a peça toda. Cisalhamento não é bom. Cisalhamento, inclusive, é uma coisa legal de mostrar em cerâmica. Porque quando. Lembra que eu puxei o giz e ele quebrou retinho? E eu falei, ele quebra reto? Olha o que acontece quando você torce o giz. Ele não quebra reto, ele quebra no ângulo de 45 graus. Esse aqui é o ângulo de cisalhamento dele. Isso é muito grave. Tá, esses são os tipos de esforço, vocês têm que ter noção disso. Porque cada esforço futuramente vai ser analisado com uma ótica diferente. Eu faço um ensaio para tração, um ensaio para compressão, e com o resultado de ambos eu descrevo flexão, cisalhamento, torção. Isso são coisas bem complicadas. Principalmente cisalhamento, torção e flexão. Cisalhamento a gente precisa conhecer. Torção e flexão é mais um projeto. Aí a gente usa o fator de segurança para cobrir estes casos. Normalmente é assim. Claro que a gente pode ir mais a fundo, a gente pode realmente calcular esses casos. É bem complicado. A indústria não usa muito, eles jogam os coeficientes absurdamente altos e depois vão te dando material conforme o tempo passa para até quebrar. Aí quebrou, eles voltam. Porque é bem caro fazer um estudo disso. Mas só uma dúvida. O cisalhamento, ele é um tipo de força ou é quando quebra? Então, é um tipo de força. É um tipo de esforço. A força é sempre a força. A força exerce tração, compressão, ela faz tudo. Só que, qual que é o resultado dela na peça? É o cisalhamento, com compressão, tração, flexão, enfim. São esforços. Então, não é o que define a ruptura, mas cada ruptura, perante um critério desses, falha de forma diferente. o cisalhamento seria força aplicada em multiparalelo, um contra o outro? Isso aqui é a definição literal de cisalhamento. Como é que é o nome desse quadradinho aqui, galera? Pensou? Eu não vou lembrar. Enfim, desse cara aqui, você tem que falar para cá, cisalhamento. Essa é a descrição. Essa é a descrição. Definição, né, do cisalhamento. Esse QR Code aqui é para uma tarefinha, mas ela é meio boa. Eu vou deixar para depois. Aqui estão algumas fórmulas que eu passei. Eu vou só dar uma amarrada nelas, já que sobrou bastante tempo. Para pessoas que não gostam de matemática, agora ficou. Mas pro resto, vai dar para a gente tentar, talvez até fazer um exemplo, uma aplicação que vocês viram hoje. Não sei até onde será igual. Vamos lá. Tensão de linha, tá? Tensão vai ser uma força sobre a área. Tensão. Em Pascal. Pascal é a unidade de tensão, tá? É uma força em newtons sobre uma área que eu vou dizer que é em metros quadrados, tá? Tem que ser minúsculo, mas igual. Isso aqui, você já sabe o que é. É a deformação. A deformação é a variação do comprimento dividido pelo comprimento total. Isso daqui é como a gente calcula a parte elástica da minha curva, que é o módulo de M vezes a deformação vezes a minha tensão. É aquela regra lá que a gente viu antes. Isso aí é uma, sei lá, uma equação afim e você descobre a equação da reta, tangente de módulo de M. Isso aqui é o alongamento. Está relacionado à parte útil. Quando você puxa e estica, né, ele faz um escoçamento, um chiclete, você calcula o alongamento e em função disso, tu pega a diferença de comprimento, divide pelo comprimento total e multiplica por 100. Esse é o teu alongamento. Isso daqui é a variação da área, tá? Da área da seção transversal. Uma coisa que a gente não falou
e que é um pouco estranho, que ninguém percebeu, é quando eu tenho um gráfico de tensão de informação, que ele começa, aí faz uma coisa assim, e ele desce. Eu estou aplicando menos força para quebrar o material. Sim. Esforço. Esforço. Mas maior tensão. É que a força diminuiu porque a área, mas a área diminui mais que a força. Cada vez a área diminui mais com o aumento. Vocês entenderam? Não. Caralho. Seguinte, como eu falei antes, a tensão é uma força que por uma área. Se aqui o meu corpo, que era assim, vamos dizer, aí aqui ele já está assim. Tá? Aí aqui já quebrou dois pedaços. A área é essa áreazinha aqui, ó. Tá ruim de enxergar, eu sei, tá vendo? Mas enfim, esse cara olhando por cima, ele é redondo. Né? É um corpo mais ou menos assim, ó. Show? Olhando de cima ele é redondo. A área que a gente contabiliza é essa área azul aqui, ó. E conforme você vai puxando, ela vai mudando. Só que não é qualquer área. É essa área aqui. Então, como a área diminui, tá? A área diminuindo, esse cara devia aumentar. Só que ele não consegue aumentar. Porque a resistência do material como um todo diminuiu. Então, a força necessária diminui. No fim, a tensão diminui. Isso é um pouco estranho, mas se tu usar a tensão real, isso vira uma integral difícil de lidar. Usar a deformação de engenharia, tensão de engenharia vai ter jeito. Esse aqui, vocês sabem o que é? Já que vocês estão tendo essa matéria? O R é a resiliência. Resiliência. O módulo de resiliência. A gente falou muito de resiliência. E sabe o que é resiliência? É a área elástica. A área embaixo do sistema elástico. Isso aí. Todo mundo lembra o que é resiliência. Os botões das partes. Enfim. A resiliência, ela tem como função a tensão, tá? E o módulo de energia. Então, é diretamente ligado com a parte elástica do gráfico. No próximo módulo de energia, a gente já consegue definir isso. Ok. Agora depois nós continuamos. Propriedades 2. Vamos para a parte 2. Calma, Tô calmo. calma. Ah,